Em viagem ao Brasil, o filho de um fundador do grupo terrorista Hamas denunciou horrores da organização que ameaça destruir Israel. Mossab Youssef foi o convidado especial do Direto ao Ponto. A reportagem é de Letícia Miyamoto. Mossab Hassan Youssef é filho de um dos 7 fundadores do Hamas. Caberia a ele liderar o grupo terrorista quando o pai, Hassan Youssef, deixar o posto. Mas o palestino, hoje com 45 anos, conheceu de perto a estrutura da organização e por isso decidiu mudar de caminho. Ele condena a violência e acredita que o Hamas não tem futuro. Eu acho que o Hamas está perto da morte. Eu não acho, eu sei. Porque não tem como o Hamas ser bem-sucedido. Nem mesmo se o mundo inteiro tentar dar ao grupo algum suporte de vida, não vai funcionar. Mas as tentativas de salvar o Hamas, quanto mais tentarem dar um suporte de sobrevivência ao grupo, só estarão fazendo o problema ficar maior. Mãos, quando em maior número, têm uma vantagem ilusória. Mas contra a inteligência, contra a seleção das melhores mentes da humanidade, a inteligência vai vencer. Não estou falando aqui apenas dos judeus. Mesmo sendo minoria, trata-se de uma consciência iluminada. Não apenas a consciência, mas pessoas subconscientizadas. Contra pessoas vivendo com a ideia primitiva de dominação da vida. Há mais de uma década, Mossab deixou a faixa de Gaza, se converteu ao cristianismo e passou a se dedicar a revelar ao mundo os atos cometidos pelos extremistas comandados pela própria família dele. Para o palestino, o maior desafio ainda foi falar sobre o pai, quem vê como 2 pessoas diferentes, o líder do Hamas e o homem de quem descende. Meu pai, claro que o humano, a criança dentro de mim e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens-bomba, que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto, por que você está na linha de trás? Se você é um líder corajoso, eu sei que ele é corajoso, por que você não está na linha de frente? Se eu o encontrasse na posição de pai, pediria perdão, porque eu tive de fazer uma escolha muito difícil que lhe causou muita dor. Há uma grande diferença entre a pessoa e o líder do Hamas. Ele como líder e como meu pai. No Brasil, para uma série de compromissos, Mossab Youssef reiterou no Direto ao Ponto que nunca se arrependeu do caminho trilhado, que o transformou num dos maiores críticos do Hamas. Com isso, para ele, muitas vidas foram preservadas. Mossab também comentou sobre a posição do Brasil no conflito. Se, por um lado, parte da população concorda que Israel foi vítima de um massacre, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a comparar as ações do Hamas com o contra-ataque de Israel. Para Mossab, os 2 lados que fazem parte deste conflito não podem ser colocados em regime de igualdade. Um presidente deveria ser responsável e antes de falar uma coisa dessas, ele deveria pensar no que o Brasil seria se um grupo como o Hamas passasse a controlar uma parte do país. Não precisam ser muçulmanos. Poderia ser um grupo de narcotráfico inspirado pela ação do Hamas e a tentativa deles de sabotar a democracia. Esse é um problema que muitos líderes mundiais não estão prestando atenção. Mossab fez duras críticas às Nações Unidas, especialmente pela postura da ONU em condenar Israel pelos danos causados à faixa de Gaza em resposta ao ataque do dia 7 de outubro. A ONU não está preocupada com o interesse de crianças indefesas em qualquer lugar do mundo. Eles estão preocupados com o interesse dos superpoderosos. Eles são guiados pela mudança desses interesses. Se hoje a China e a Rússia se unissem, a régua vai para essa direção. Se a China e os Estados Unidos se unirem contra a Rússia, vai para outra. E isso mudaria ano após ano. Não é uma escritura sagrada. Não é como se a ONU tivesse um protocolo que seja um padrão ao longo dos anos. Isso muda dependendo do interesse dos superpoderosos. Você pode rever essa e outras entrevistas do programa Direto ao Ponto na íntegra pelo aplicativo Panflix.